Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui. Obrigado, Anderson. Obrigado aos mantenedores. Obrigado aos professores aqui por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Para vocês, só para entender de onde eu estou vindo. Eu estou vindo lá de Santo André. Demorei mais ou menos 1h20 para até estar aqui. E muito contente de poder estar aqui presente, ajudar os professores, ajudar a faculdade a crescer. Acho que isso é muito importante, que tanto a faculdade, tanto nós formandos, e espero também quando vocês formarem também, vocês continuam essa multiplicação do conhecimento. Acho que isso é muito importante. Então eu gosto muito de palestrar, ainda estava conversando aqui, ainda um dia quero dar aula também, mas eu acho que essa multiplicação do conhecimento é muito importante. E através de eventos como esse, de trazer pessoas de mercado, o bate-papo, a conversa é muito importante. Então espero que vocês curtam, e qualquer dúvida, por favor, dúvidas no final, Anderson, melhor, né? Dúvidas no final. E só uma pergunta assim, quantos aqui trabalham, por favor? Legal. Quantos aqui são donos de negócios ou trabalham por conta própria? Só para entender aqui assim. Legal. E quantos querem ter um negócio próprio? Olha que legal. Parabéns, viu? Porque te falo que eu faço essa pergunta em muitos eventos. E normalmente quando levanta a mão para pessoas que querem empreender ou querem fazer novos negócios, é meio relativamente baixa. E parabéns. E aí, como o Anderson falou, eu vou falar um pouco do meu currículo. Então, sou engenheiro, como o Anderson comentou. E eu até estava comentando, desculpa, esqueci seu nome, desculpa, com o Danilo, que a minha formação foi engenheiro, então eu sou engenheiro eletricista. E no meio do caminho eu fui para o lado negro da força, eu até falo. Eu larguei a engenharia, digamos assim, e fui para a de vendas e marketing. Então virei gerente de vendas e marketing. E nesse ponto que eu consegui usar a parte técnica para vendas consultivas. Então eu consegui usar a minha experiência técnica com a parte de vendas. E hoje, como o Anderson falou, eu sou gerente geral numa empresa que faz sinalização viária. Então a gente pinta placa, põe faixa, pinta faixa, põe placa, põe semáforos na cidade. Vamos falar um pouquinho do Instituto, que é onde eu faço parte. Eu sou diretor de inovação e empreendedorismo do ITESC. O ITESC é um Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, e a gente tem o objetivo de ser um hub tecnológico no ABC. O que seria isso? A gente promove o desenvolvimento tecnológico da região. Então, para quem não conhece o ABC, é a região do Santo André, São Bernardo e São Caetano. E lá, para quem já ouviu falar, tem muitas as fábricas de carros, né? Então lá tem a Volks, tem a Ford, tem a GM. E qual é o problema que pode acontecer nessa região, que o pessoal já fala há muito tempo? Alguém já ouviu falar de Detroit, da cidade dos Estados Unidos, chamada Detroit? Detroit, o que aconteceu? Lá tinha a GM, e a GM saiu de Detroit. E o que aconteceu com a região, com Detroit? Quase faliu. Então, até mesmo, o Instituto já tem 10 anos. E naquele tempo, quando foi criado, é trazer inovação, trazer empreendedorismo, para que a região não fique dependente da parte do setor automobilístico, né? E aí, uma das bandeiras que a gente tem é a parte de startups, que são a parte de empreendedores, né? Os investidores anjos, as incubadoras e aceleradoras. Alguém já ouviu falar de startups? Quem que já ouviu falar? Alguém não? Interessante, interessante. Eu vou falar um pouquinho do que é, e até para conceitualizar, vou estar falando um pouco. Mas startups são mais ou menos essas empresas que são tecnológicas. Então, o Uber já foi uma startup, o Facebook já foi uma startup. Então, são empresas que estão começando, que têm uma boa base tecnológica, e aí eu tenho um crescimento exponencial. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E até mesmo, acho que vocês devem estar vendo como está tendo novos aplicativos, novas tecnologias, tudo para atender na gente. E aí, essa aqui eu vou passar um pouco. E aí eu tenho na parte dos sistemas de startups, eu sou investidor anjo, então eu invisto em algumas startups que eu tenho no meu portfólio. Sou mentor, então eu ajudo as startups a crescer, a partir de marketing, da parte de venda, da parte de crescimento, né? Como o Anderson falou, sou mentor sou do Conselho da Aceleradora de Startups da Universidade Metodista,
Sou membro da Anjos do Brasil e sou mentor na Inovativa. São programas que eu faço parte. E aí tem a parte de palestras. Então, palestrante do ecossistema, já fiz alguns eventos internacionais e nacionais. E essa minha vida aqui é bem corrida, digamos, que eu tenho o meu trabalho, que é a parte de sinalização, e essa parte de ecossistema de startups, que eu falo mais ou menos que eu dedico 40%, 30% do meu tempo para a parte de startups e empreendedorismo. Só que o problema que está acontecendo é que o 40% da parte de startups, a outra parte, que é a parte da Sinal Honda, já virou 80%. Então, na verdade, meu dia está virando 120% de tempo. E acho que assim como muitos, como vocês, entendem, vê que a gente está muito corrido. A gente não tem mais tempo para nada. Eu acho que a hora de vocês, o dia de vocês não dura mais 24 horas. Parece que durou 10 horas. A gente está cada dia mais corrido, cada dia mais rápido. Outro dia, quando foi? Na semana retrasada, eu fui na minha mãe, vou lá visitar ela, e por incrível que pareça, tinha um panetone da Balduco na mesa dela. Aí eu perguntei para ela: mãe, mas você guardou o panetone do ano passado? Ela falou: não, comprei ontem no supermercado. Então, pasmem, já tem panetone vendendo no supermercado. Já acabou o ano. A gente não tem mais tempo. Eu acho que quantos aqui... Não é? Quantos aqui já chegam hoje no final da noite e falam: nossa, o dia voou, não consegui fazer nada, sobrou um monte de tarefas desse dia para amanhã. E como o mundo mudou, o mundo está cada vez mais corrido, a gente está cada dia mais corrido, cada dia tem menos horas, cada dia a gente consegue conversar mesmo. Então, essa palavra, o mundo mudou, a gente fala bastante, não é? Acho que quantos aqui falam: nossa, o mundo mudou. E aí, olhando na minha parte de engenheiro, eu vejo que o mundo não mudou. O mundo continua redondo, o mundo continua 70% de água, ele continua em volta do Sol, a Lua continua em volta. Então, o mundo não mudou, o mundo é o mesmo, correto? E aí eu trouxe algumas imagens que espero que elucidem um pouco e até vai contextualizar um pouco da parte de startups. São algumas imagens, e aí eu não sei se dá para todo mundo enxergar aqui, consegue enxergar? Eu vou narrar aqui o que está nessa imagem aqui. Quem ia imaginar que daqui que uns 3 anos atrás, ou 12 anos atrás, a gente ia ver esse tipo de imagem? Aqui nós temos um shopping, e tem uma moça aqui com um cachorro num carrinho de bebê, e aí tem uma mãe com uma coleira segurando a criança. Quem ia imaginar que ia ter uma imagem, na mesma fotografia, uma imagem dessa? Quem ia imaginar? Vou falar 2 anos atrás uma imagem dessa. Ou até mesmo que, querendo ou não, existem novos tipos de famílias existem presente. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Paul Harris. O Paul Harris, ele foi o apresentador do Oscar de 2016. E ele tem uma família, com o marido dele, e tem filhos. Então, novas famílias estão presentes, estão se formando, existem novas maneiras de família. Ou até mesmo as crianças. As crianças hoje, aqui muitas gente deve ser mãe ou pai, já sabe que as crianças, elas sabem fazer zoom, já sabem pôr a galinha pintadinha, a marcha ursa, já consegue fazer tudo, sem antes, até mesmo melhor que a gente. Conhece a marcha ursa, pelo que eu percebi. E eles já nascem, uma criança dessas deve ter 1 ano, já nasce sabendo aonde é o YouTube, aonde que é. Elas já nasceram no mundo digital, essas crianças aqui. Ou até uma outra imagem que me submete bastante, como o mundo mudou. Essas 2 fotos aqui. Aqui nós temos o velório do Papa João Paulo II, em 2005. Certo? Aqui nós temos a escolha do Papa Francisco em 2013. O que vocês olham de diferente nessa foto e nessa foto? Perfeito. Olha a quantidade de celulares. Nessa foto aqui só tem um celular aqui, para quem não consegue enxergar, deve ser um StarTAC aqui, sei lá o que, um V3 provavelmente. E aí chega aquela pergunta que a gente faz muito. Será que as pessoas aqui, elas estão guardando um evento na memória, como as pessoas estão fazendo aqui, ou estão guardando na memória do celular? Ou estão guardando na memória do celular para mostrar para os outros que estavam no evento? E isso é uma coisa de se pensar, uma pergunta que acho que todo mundo tem que ficar.
E só para contextualizar aqui essa data, o iPhone, acho que todo mundo conhece o iPhone, ele foi lançado em 2007. Então, por isso que não tem nenhum celular aqui. Olha como um produto pode mudar muito a nossa vida. Em 2007 foi lançado o iPhone, e aí sim, em 2013, se você for ver, 6 anos depois, isso aqui acontece. E aí, dessas fotos todas, a gente chega a uma conclusão, que o mundo não mudou, e que as pessoas que mudaram. Então, as pessoas que vivem, que são habitantes desse planeta, que elas mudou. Então, seja a parte dos consumos, dos valores, da nossa parte de consumo ou de mídia, tudo isso mudou. E não só as pessoas mudaram, como o consumo mudou. O consumo mudou muito. Quem ia imaginar que a maior empresa de hotel do mundo, ele não possui um quarto físico sequer? Então, acho que todo mundo conhece o Airbnb, ele não tem um prédio, ele não tem quarto, ele não tem cama, ele não tem nada. Ou então, a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum carro. Acho que o Uber não tem carro. Ou então, a maior mídia popular do mundo, ela não cria nenhum conteúdo. O que é gerar conteúdo? Vamos imaginar a TV, a rádio. As televisões, os canais de televisões, os canais de rádios, ele tem o seu canal, mas ele precisa gerar conteúdo, ele precisa gerar notícias, gerar novelas. Para quê? Para ter audiência. Facebook não. Facebook utiliza o que a gente faz, o que a gente compartilha, e aí sim ele consegue gerar audiência. Ou ninguém percebeu aqui que como temos agora vídeos no Facebook para fazer propaganda? Não sei se vocês já viram isso. E acho que é o mais legal na parte do Facebook, esses vídeos, não sei se vocês perceberam também, a gente está sendo testado. Não sei se lembra um pouco na cabeça que começou com 6 segundos, foi para 12 segundos, está com 13 segundos e agora foi para 16 segundos. Isso é exatamente um pouco que eu vou falar de como as empresas conhecem os nossos hábitos e vai se mudando para vender cada vez mais. E aí, a gente fala um pouco nessa parte de como as pessoas mudaram o conhecimento humano. Existe um estudo que fala que o conhecimento humano se dobra de tamanho conforme o passar da idade das pessoas. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita já no passado, e anteriormente falava que uma pessoa precisava de 100 anos vividos para se dobrar o conhecimento. Fica mais fácil de explicar aqui em 1945. Mais ou menos, o que é? A pessoa precisa de 25 anos para dobrar o conhecimento. Aqui, em 1945, dá para entender muito bem. A pessoa se formava na faculdade, e aí sim, então você tinha o seu conhecimento. Quando você se formou na faculdade, o seu conhecimento dobrou. Então em 1900 demorava 100 anos para dobrar o nosso conhecimento. 1945, 25 anos. 2014, a gente demora 13 meses para dobrar o nosso conhecimento. E no ano 2020 a gente vai ter 12 horas que vai ser dobrado o nosso conhecimento. E aí a gente vê muito bem Facebook, Twitter, rádio, televisão, o conhecimento, a nossa conversa com as outras pessoas, nosso conhecimento está cada vez mais crescendo, porque cada vez mais dobrando, porque querendo ou não, o ser humano ele é uma esponja. Quanto mais conhecimento ele recebe, mais ele absorve, mais vai transmitir, e isso vira um ciclo. E aí sim, a velocidade do conhecimento humano cada vez vai ser maior. Então, em meio-dia, 12 horas, a gente vai dobrar o conhecimento. Imagina isso. E provavelmente, não sei se vai ser celular aqui, vai ser outra mídia ou uma outra coisa que a gente vai ter para dobrar esse conhecimento. Mas a tecnologia vai caminhar muito, vai ajudar muito para essa velocidade do conhecimento. E aí, um pouco disso tudo, tem os millennials. Alguém já ouviu falar dos millennials aqui? Os millennials são as pessoas que são ativas e que estão ativas nesse período, nesse novo milênio. Por isso que chamam os millennials. São as pessoas ativas no milênio. Então, pessoas que nasceram de 1980, metade dos anos 80 até os dias de hoje. Então, essas pessoas, os millennials, elas têm algumas características que acho que vocês já devem enxergar um pouco. Elas não têm ativos, então elas não possuem posse. Então, não que ela não possui posse, ela tem menos necessidade de posse do que as pessoas da era anterior. São mais colaborativos, então ela ajuda os outros
a irem ao lugar, ajuda, vai com o outro para fazer as coisas, e faz a parte muito do compartilhamento. Onde eu vou, você pode ir comigo, aonde eu durmo, você pode dormir comigo. Então, essa parte dos millennials é muito importante. Eu até gosto muito dessa imagem aqui, essa imagem é o Bensky, se vocês quiserem pesquisar. Ele é um pichador londrino e ninguém nunca viu a cara dele. Ele é um pichador que ele vai, cada dia ele faz uma pichação, não pichação, né? Isso aqui para mim é uma arte. E aqui existem duas coisas que essa menina pode estar falando. Uma que ela está buscando o balão, que é o que todo mundo fala, mas existe outro também que essa menina aqui ela pode estar largando o balão. Por quê? Porque os millennials não têm mais ativo, são mais colaborativos e são mais compartilhamento. Então, eu particularmente penso que o Bensky pensou nisso. A menina largar o balão porque ela não quer mais o balão. E aí, acho que aqui tem bastante pessoal de pedagogia aqui. Não, pedagogia não tem, né? Mas tem administração, que também provavelmente aprenderam isso aqui sobre pirâmides Maslow. Quem já está balançando a cabeça aqui. E aí, só para um pouco de didática, né? Então a gente tem as etapas, né? E conforme a gente só consegue avançar para outra etapa, se essa etapa a gente saciou. Então vamos imaginar, se a gente tem comida, se a gente foi no banheiro, digamos assim, a gente saciou a nossa parte fisiológica. Aí sim a gente vai buscar segurança. Se a gente tem uma casa, tem uma segurança, aí sim a gente vai para a parte social, que é a parte de amizade. Não é isso? Acho que eu falei certo a parte de Maslow. E aí, acho que muita gente aqui, assim como eu também, criou novos dois etapas de Maslow. Que é bateria e Wi-Fi. Eu acho que aqui, quantas pessoas aqui não conseguem ir no banheiro sem ter o celular para ir junto? Ou quantas pessoas aqui sentam num restaurante e o garçom chega assim e fala, por favor, seu pedido, e você fala, não, qual que é a senha do Wi-Fi? Te pede a senha do Wi-Fi antes de fazer o pedido, né? Eu acho que isso é bem normal. E sem esses dois, a gente não consegue passar para os próximos itens. Então, Maslow ampliou a nossa pirâmide de Maslow. E aí a gente tem um pouco, como eu falei, da parte de posse. Aqui dá para ver que é uma furadeira, né? Vocês estão enxergando que é uma furadeira. E aí a Bosch, né, a fabricante de furadeira, fizeram uma pesquisa. Eles quiseram ver quanto que é a vida útil de uma furadeira. Então o que eles fizeram? Pegou a furadeira, apertou o botão, né, da furadeira e ficou segurando. Se a gente pegar esse botão, a furadeira, e deixar ela segurar um bom tempo, a furadeira vai deixar de funcionar, né, a vida útil dela vai ser mais ou menos de 1000 minutos. Então, se a gente pegar a furadeira, uma novinha da loja, apertar o botão e segurar, depois de 1000 minutos, o carvão vai acabar, vai queimar o plástico. Essa é a vida útil de uma furadeira. E aí, que fizeram uma outra pesquisa. Poxa, uma pessoa que tem uma furadeira, se somar todo o período que ela usou para usar a furadeira, então vamos somar. Vamos pensar, eu peguei a furadeira e usei 1 minuto. Aí no outro dia usei mais 1 minuto. No outro dia usei mais 1 minuto. Se você pegar nessa vida toda de uma pessoa e somar, vocês vão ver que, olha que surpreendente que chegou. A gente usa 15 minutos de uma furadeira. Então, um bem que é para durar 1000 minutos, a gente só usa 15 minutos dele. E aí fica aquela acho que é a pergunta muito clássica. Você quer uma furadeira ou você quer um furo? Ou você quer um furo ou você quer pendurar um quadro? Tanto é que a 3M já inventou coisas que dá para colar, que não tem mais para furar. E aí, acho que essa imagem mostra muito como que pensa os millennials, como que pensa as novas pessoas, como que pensa as empresas que servem essas novas pessoas. Eu acho que isso é um pensamento que tem. Espero que vocês pensem muito nisso, seja na parte como colaboradores, como empresários, como empreendedores, porque isso é muito importante. Daqui para frente vai ter muito mais. Acho que todo mundo já sabe, eu particularmente quero vender meu carro. Não consigo vender meu carro ainda porque eu viajo muito.
Mas eu pego muito Uber também. Por quê? Não preciso ter posse. Acho que nós brasileiros gostamos de ter carro, de ter o status e tal, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais, ninguém vai ter carro. O Uber vai ser muito mais vantajoso, assim como o Cabify já veio para o Brasil, a Lyft vai vir para o Brasil, que é uma americana, ela vai vir para o Brasil. E aí, tem esse cara aqui. Alguém já ouviu falar dele? Esse aqui é o Elon Musk. Ele é o criador e fundador da Tesla. A Tesla, ele faz esse Tesla, esse aqui é o Model 3, né, Model 3, e ele é um carro elétrico. Então ele criou o carro elétrico. Elon Musk é um empresário bem visionário. Ele quer levar até 2020 pessoas para a Lua, ele quer fazer uma plataforma de lançamento de foguetes da Lua, porque ele sabe que da Lua, como tem menos gravidade, vai ser mais fácil de lançar um foguete. Então ele tem muitas coisas, mas uma das coisas que ele fez é esse Tesla, que é um veículo elétrico. E aí, o que ele está pensando? Ele não está pensando no veículo elétrico, ele está pensando no veículo autônomo. Ele já sabe que o futuro vão ser veículos autônomos. Só para você ter uma ideia, a Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, em 2016 ela fabricou e vendeu 400 mil carros, em 2016, o ano passado. 400 mil carros. A GM de São Caetano, ela vendeu 1 milhão e 400 carros. E aí, pasmem, em julho, a Tesla passou o valor de mercado da Ford e da GM. A Tesla, com 400 mil carros vendidos no ano passado, geral, ela tem valor ela é mais valiosa do que a Ford e do que a GM. E aí, tanto a GM, tanto a Volkswagen também não são bobas. Elas começaram a ter aplicativos e começaram a ter startups ou empresas que fazem essa parte de compartilhamento de carro. Então, a GM fez a Maven, a Volkswagen fez a Moia, isso aqui é da Alemanha, isso aqui é dos Estados Unidos, mas eles já estão pensando nisso. E aí, uma coisa só para... Eu gosto muito de fazer esse pensamento. Quantos aqui usam o Waze? Bastante gente usa o Waze, né? E vocês sabem que o Waze é do Google, né? Acho que vocês sabem que o Waze é do Google. E aí, sabe o que a gente está fazendo para o Google? A gente usando o Waze, vocês já viram que a gente traça as velocidades, traça as novas rotas. Nós somos sensores para o Google. Não só nós, né? O mundo inteiro. Nós somos sensores para o Google. A gente está mostrando para o Google quais são os caminhos, quais são as velocidades, por onde andar, para quê? Para o Google lançar o carro autônomo. Então, a gente é sensor para o Google. Olha que interessante, mas nós somos. Infelizmente, por isso que o Waze é de graça, viu? Por isso que o Google Maps, o Waze, ele é de graça. Um dos motivos. E aí, gosto bastante de falar um pouco de novos conceitos, novas coisas que nós estamos pensando. Esse aqui chama Mukbang, da Coreia do Sul. E Muk é comendo e Bang é transmissão. Só para dizer, eu não sou coreano, tá? Eu sou japonês. Mas é uma coisa que é bem legal. Por quê? É uma menina que ela fica comendo em frente à câmera. Isso na Coreia do Sul, para quem não sabe, a Coreia do Sul, eu falei que nossas horas parece que são 25, 26 horas. Na Coreia do Sul, acho que são 40 horas. Eles caras são muito... Seul é uma cidade totalmente moderna, totalmente diferente. E lá, por ser muito tecnológico e muita inovação, as pessoas são sozinhas, elas são solitárias. A quantidade de suicídio em Seul é muito alta, porque as pessoas estão sozinhas, elas trabalham, e no final elas não têm com quem se falar, elas se matam. E aí, o que acontece isso aqui? Essa menina, ela tem 5 milhões de visualizações no YouTube. 5 milhões. Um dado que tem do YouTube, que mais ou menos mil visualizações equivale mais ou menos $6. Mais ou menos. Então a gente está falando aqui de $10 mil só um vídeo. E aí tem um site na Coreia que esse sim é muito louco. Você entra no site e aí você põe lá seu login e aí não é ela, mas são outras meninas, ela vai comendo com você. E aí olha que legal. Conforme você põe crédito, vai aumentando, né? Ela vai lá, a entrada, aí você põe mais crédito, come o prato principal e aí depois a sobremesa. E isso não é sexual, viu? Não tem nada sexual, não é cam girl que nós conhecemos.
Para quê? E a pessoa vai conversando com a outra. Por quê? Ela tem solidão de comer ou jantar sozinha. Então ela vai lá, entra no site e vai comendo com a menina. Claro que ela come muito mal, né? Que ela come de boca aberta e sei lá. E ela vai conversando. E aí, como foi seu dia? Como foi? Como é que tá? Tá tudo bem. E isso são as tendências. Acho que essas tendências vão acontecer muito. Não só. Aqui nós estamos falando de Coreia, mas no Japão tem, nos Estados Unidos tem. São pequenos essas vertentes, mas está acontecendo bastante. E aí, tem uma coisa que eu gosto muito de falar de FOMO. FOMO é uma palavra muito recente, na verdade, foi um americano que criou, mas são siglas, né? Fear of Missing Out. É medo de perder algo. Isso, medo de perder algo, esse FOMO, é uma coisa que eu vou te falar agora o que está acontecendo. Todos aqui estão com vontade de pegar o celular e abrir e ver o Facebook. Não estão? Todos aqui estão. Porque com certeza estão. Não todos não, mas a maioria estão. Do que é bem melhor do que ficar ouvindo o japonês aqui falando, eu acredito. E o que é isso? É o medo de perder algo. A gente tem tanta relação, tanta parte de conexão com o nosso celular que a gente tem medo de perder algo. Vai que alguém postou alguma coisa, vai que alguém está fazendo uma live e a gente tem medo de perder algo. Tem um grupo, acho que, como eu falei, tem algumas mães aqui, sabe que tem aquele grupo no Facebook que vende roupas de criança que estão crescidas, não tem? Tem esses grupos. E aí uma mãe me falou que ela não consegue mais sair desse grupo, porque vai que ela sai do grupo e aí uma mãe postou uma roupa bonitinha, uma roupa legal, e a outra mãe comprou. Então ela fica lá no Facebook só nesse grupo vendo as roupinhas de bebê para ela comprar. Por quê? Ela tem medo de perder alguma coisa, medo de perder uma informação. E a gente tem muito esse medo de perder, de estar conectado, muito medo de perder a informação. E tem um cara que sabe muito bem que a gente está com vontade de pegar o celular, que está com vontade de mexer no celular. Esse cara aqui, ó. Esse cara, Mark Zuckerberg, ele sabe que vocês querem mexer no celular, que vocês querem mexer no Facebook. E aí por isso que ele acabou de colocar vídeo no Facebook. Por isso que ele testou vocês. Eles viram, poxa, eles com 6 segundos eles toleram. Vamos aumentar um pouquinho mais esses segundos do vídeo, vamos pôr para 12, vamos dobrar. Olha, as pessoas aceitaram. Então vamos pôr para 16. Não, primeiro foi para 14 e agora está com 16 segundos. Eles estão testando a gente e a gente nem percebe. E tudo isso, ele usa FOMO. Ele sabe que você começou um vídeo e aí ele joga a propaganda no meio. Ele sabe que você quer continuar o vídeo no próximo. Então ele pode jogar quantos segundos ele quiser, qual o conteúdo que ele quiser, porque você vai querer e você quer ver. E o mais importante, você quer compartilhar. Você quer compartilhar o seu vídeo que você assistiu com as outras pessoas. E aí, dentro disso tudo tem a parte de viral. Acho que todo mundo conhece um pouco dessa parte de viral, de como as coisas são exponenciais. O que era uma coisa única vira para 3 pessoas, para 10, para 100, para 200, igual um vírus, né? As coisas começam a ser viral, vídeos no WhatsApp, muitas coisas começam a ser viral. E aí o consumo dessas coisas virais, as empresas começam a entender isso. Tem um gráfico muito interessante, que o telefone, ele demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários. 75 anos. No meio aqui, a internet demorou 4 anos para ter 50 milhões de usuários. O Angry Birds demorou 35 dias. Pokémon GO demorou 15 dias para ter 50 milhões de usuários. Então isso mostra como o poder de viralização que a gente tem. Olha, baixa aí, estou jogando o Pokémon Pro, estou jogando, e aí compartilha um vídeo. Essa parte viral é muito forte. Olha só como foi caindo telefone, rádio, televisão, internet, celular, demorou 3 anos. Imagina o próximo. A gente não dá para imaginar o que está por vir, seja a parte de jogos, seja na parte de entretenimento ou comunicação. Essa parte viral vai estar muito forte. E as empresas, seja as empresas grandes, as novas empresas, elas sabem disso. Sabem que para você ser grande, você tem que saber usar FOMO, saber usar esses relacionamentos novos.
as pessoas, esse relacionamento inteiro, se o empreendedor ou se a empresa quer ser longínqua, né, quer ficar até bastante tempo, tem que conhecer um pouco disso. E aí, a gente chega assim no que é uma startup. Startup nada mais é do que uma empresa. Startup é um CNPJ. O Uber é um CNPJ. O Facebook já é um CNPJ também. Mas o que tem de diferente uma startup de uma empresa normal? As startups, elas são modelos de negócios que se adequaram a essa nova era de pós-digital. É exatamente isso. Tudo que eu falei de relacionamento, FOMO, de pessoas, crianças que são digitais, as startups são exatamente isso. Eles conseguem atender todo esse público e todos esses clientes. E aí, o que normalmente tem? São empresas disruptivas, então ela tem uma ideia, uma coisa, um diferencial. E aí uma coisa muito interessante aqui, que eu falo aqui, que as empresas, umas startups, elas são repetíveis e escaláveis. Na parte de escala, é muito interessante, eu faço uma analogia com uma padaria. Uma padaria, para ela ser escalável, vamos imaginar que uma padaria normal, ela vende 1.000 pães por mês. Se essa padaria quer vender 10 mil pães por mês, no mês que vem, ela precisa construir 10 padarias, contratar 10 padeiros. Então, o custo fixo disso é quase que linearmente proporcional ao faturamento que ele vai ter. Uma startup não. Ela já consegue ter uma evolução de vender 100, 1.000, 2.000, 1 milhão com quase o mesmo custo fixo, com mesmo poucos funcionários, pouca infraestrutura. Isso é um essencial de uma startup. E aí sim tem a parte de inovação, né? Então a parte tecnológica. E aí uma das coisas que é muito interessante é trazer inovação e explorando oportunidade. Então uma startup, uma empresa que está nascendo agora, ele entende que o cliente, que o consumidor tem algumas... ele não é bem atendido. E aí sim, ele consegue fazer novos mercados ou novos produtos para atender esse consumidor que não é bem atendido, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, como eu falei, uma startup, uma empresa que está nascendo agora, ela tem dois focos, no problema e na dor. Por que eu falo isso? Por que eu difiro muito isso em relação ao cliente, né? O cliente é o principal meio dele, mas os dois são dois focos diferentes. Eu vou fazer um exemplo muito mas é bem bobo, mas ele é verdadeiro. Teve um cara, já faz um tempo, já faz uns 3 anos, ele criou uma máquina para fechar a porta. Não é uma mola dorma, nada. Era uma máquina mesmo, que era como se fosse uma mão, a porta está aberta, ele vai lá, fecha a porta. E o que essa máquina faz? Ela resolveu um problema. Resolveu o problema. O que era o problema? A porta aberta. Mas eu, como dono da casa, eu entendo isso como uma dor. Eu entendo que eu não posso levantar, ir lá e fechar a porta. Então, essa máquina para mim não serve. E aí, você pensa em muitas empresas e muitos até inventores que criam coisa pensando que as pessoas vão comprar. Eu vou fazer isso porque isso aqui vai ser fantástico e as pessoas vão querer, porque isso aqui tem não sei o que lá, tem mercado, é bonitinho, é colorido. Quantas pessoas que vocês trabalham aqui em algumas empresas falam, não, vamos lançar esse produto que as pessoas vão comprar. Isso está errado. Tem que ser ao contrário, perguntar para o cliente, entender qual é a dor, entender qual é o problema e aí sim fazer o produto. Isso aqui é o principal. O professor Luiz Carlos falou um pouquinho disso também, a gente conversou um pouquinho lá na sala dos professores. E é bem isso, de entender o cliente é sempre no meio, né? O cliente que paga as contas, que paga toda a estrutura da empresa. E aí, como um pouco falando de cliente, a gente compra valores. Quando um consumidor, não só o consumidor pessoa física, né, que compra um celular, ou um vendedor, um comprador de uma empresa. E aqui tem uma coisa muito básica que mostra como nós compramos valores. Acho que aqui dá para ver que é um iPhone, né? E alguém aqui já ouviu falar de proporção áurea? Já ouviram falar de proporção áurea? Proporção áurea é um número na matemática que tem na natureza. É mais ou menos, quem já viu aquela pintura de Da Vinci que fica assim, um homem
assim, e lá são números matemáticos que está presente na natureza. O caracol, aquele caracol que tem no bicho caracol, o caracol dele é a proporção matemática. A nossa falange, o nosso dedo, a falange em relação ao dedo tem uma proporção matemática. A nossa cabeça em relação à altura, em relação à largura, tem uma proporção matemática. Isso se chama proporção áurea. E aí, a Apple sabe muito bem disso. Quando tem uma proporção áurea, tudo fica bonito de se ver. E a Apple usa muito isso. Então, se você olhar, tudo é feito em proporção áurea. Até onde está a câmera, se for ver aqui, tem um caracol, tem uma proporção áurea. Então, tá tudo, onde está o iPhone, o nome do iPhone está exatamente a proporção. E até mesmo o logo dela, se você for olhar aqui, ó, esses círculos, eles fazem se você juntar esses pontos aqui, ó, eles fazem um caracol. E aí sim, com esses círculos, eles fazem o logo da Apple. E aí mostra como que a gente quer um produto, como a gente tem um valor por um produto. Eu até gosto de brincar, porque que o pau de selfie não deu muito certo. Acho que poucos têm pau de selfie e não deu muito certo. Por quê? Isso é um pensamento meu, não é nada científico, mas é uma coisa que eu penso, e espero que isso seja interessante. As pessoas vão tirar um selfie, o que ela faz? Ela pega no celular, principalmente quando o celular é novo, um iPhone 7, um S8, o que seja. Ela pega o celular, levanta o mais alto possível para todo mundo olhar, e aí sim tira o selfie. Por quê? Celular é um troféu. Celular é um troféu. Então, olha o iPhone que eu estou tirando foto. Olha o celular que eu estou tirando a minha foto. E aí sim, as pessoas têm desejo de ter um celular. Porque, poxa, se o Thiago lá está tirando um selfie dessa, eu também queria um celular desse. E aí, esse trabalho que tem as empresas, ela entende muito disso. E aí fazem produtos para a gente consumir. Então, as empresas, eles criam produtos e criam serviços para que a gente compartilhe, para que a gente goste, para que a gente fale para os outros, para que a gente viralize. E aí sim, quando você começa a entender que as empresas estão fazendo isso, é quase que um balde de água fria, porque, poxa, olha só como estão, não enganando, mas estão me direcionando para fazer isso, né? E aqui, se você for ver, é conhecimento do ser humano. As pessoas querem ver coisas bonitas, as pessoas querem ver natureza, então nada mais fácil do que criar produtos com natureza. E aí, voltando um pouco no dor do cliente, esse aqui é Tóquio. Eu morei em Tóquio em 2005, eu morei lá em 4 meses, e Tóquio é exatamente assim mesmo, é colorido, é bonito. Isso aqui, acho que se não me engano, é Shibuya, que é um bairro. E em Tóquio, quando eu morei lá, eu morei 4 meses, morei em Nagoya, mas eu fui para Tóquio visitar lá. Eu me perdi no metrô de Tóquio. Essa aqui é a linha de metrô de Tóquio. Para vocês terem uma ideia, esse centro aqui chama Tokyo Center. É a estação principal de Tóquio, que fica bem no centro de Tóquio. Ele liga bem a parte central do centro. Essa linha aqui, se não me engano, tem 10 estações. Para você ter uma ideia, essas 10 estações são interligadas por baixo e tem um shopping. Então você consegue ir de uma estação a outra andando por debaixo da terra e ainda comprando coisas no shopping. Olha que legal. E aí, olha essa malha viária aqui. Você consegue ir para qualquer lugar com 2 metrôs. Você pode usar esse. Se eu quero vir para cá, eu posso usar esse metrô, esse outro metrô. Então você consegue... Tinha um metrô na minha casa, quase no meu prédio tinha um metrô. E aí, não só o metrô, os táxis eram perfeitos. O cara usa luva, camisa branca, tinha, como é que chama? Capa nos bancos, não só dele como o nosso. Quando a gente chegava, ele abria a porta, falava obrigado, falava para onde você vai, boa noite. Olha só o que ele fazia. E aí você acha que num país, numa cidade, que tem esse metrô, que tem esse tipo de táxi, o Uber não funciona em Tóquio. Não tem Uber em Tóquio. E aí a gente entende, acho que aqui muitos já pegaram táxis aqui, não sei se tem taxistas aqui ou familiares de taxistas, mas a gente sempre foi muito mal atendido por táxi. Uma licença de táxi, antigamente, custava 300 mil reais, 200 mil reais uma licença de táxi. Hoje custa 12 mil, 6 mil reais uma licença de táxi. Mas por quê? Por que o Uber deu certo aqui no Brasil?
a gente era muito mal atendido por táxi, numa grande maioria. E aí sim, quando o Uber veio, mostrou todo esse serviço que ele faz, seja pelo estrelinha, mostrar a rota, a gente é muito melhor do que ser maltratado por um taxista. E por isso mesmo que em Tóquio não tem Uber. O táxi é tão bom que não precisa de Uber. Eu vou de táxi, eu vou de metrô. E o Uber existe no Japão, só que ele vai em cidades onde não tem tanto transporte público. Então ele vai junto, ele ajuda a cidade nas cidades que não tem transporte público. E aí, falando um pouco de empresas que atendem o seu consumidor, existe o Line. O Line, ele é o WhatsApp do Japão. Então lá não usa muito o WhatsApp, lá usa o Line. Assim como na China usa o WeChat, que é um outro aplicativo também de mensagem. O Line entende isso, ele entende o consumidor. O que ele criou? Ele criou o Line Taxi. Então você consegue chamar o táxi dentro do seu aplicativo de mensagem. O Line, para você ter uma ideia, eu consigo emprestar dinheiro para outra pessoa por mensagem. O WhatsApp vai acontecer isso. O WhatsApp já estão falando que pode acontecer isso. Depende de algumas coisas do Banco Central, mas dá para emprestar dinheiro pelo mensagem. Alguém está precisando aí, gente? E o Line entendeu muito bem isso. Ele viu que o consumidor ele não quer um Uber, ele não queria um Uber em Tóquio, então nada mais fácil do que criar um aplicativo para chamar táxi, para atender melhor o seu consumidor. E aí, a gente mostra um pouco das empresas tradicionais e hierárquicas. Acho que aqui é uma empresa tradicional, onde está lá o presidente, na parte de cima, então ele que dita as regras, que fala, e aí fala para os vice-presidentes, minha ordem é essa, minha faz isso. Tem os gerentes intermediários, e aí sim os empregados, que aí sim esses empregados, os colaboradores, que executam a ordem do presidente. E aí, se você for olhar por analogia, isso aqui é um exército, onde tem lá o general em cima que dá as ordens, os capitães, sinceridade eu não sei muito de patente, tá? Mas tem os capitães, os majores na parte de baixo, e aí sim tem os soldados. Esses soldados sim que vão estar atendendo o cliente. E aí, se você pensa que isso aqui é uma empresa, que pode ser um exército, onde está o inimigo? O inimigo é o cliente. Tenta cancelar uma assinatura da NET. Tenta cancelar um celular Vivo. Na verdade, o pensamento da empresa não é que os clientes são inimigos. Ele até sabe que o cliente vai pagar a conta. Mas é que na média, na quantidade, são tantos clientes na base, que às vezes atender um mais ou menos, ou um ruim, os tantos de clientes que tem na base, esse cliente, na média, na proporção, no número, tanto faz, tanto fez. Esse que vai sair, vão vir outros, então para ele não tem muito problema. E aí as novas empresas, as startups, isso aqui inverte, é invertido, onde o presidente está lá embaixo, e aí ele que suporta todas as diretrizes para quê? Para que os empregados atendam bem os clientes. Isso é uma das mais importantes. Existem outras vertentes da parte de horizontalização de atendimento e tal, mas eu vejo que a pirâmide invertida é bem interessante. A gente estava conversando, né, professor, na sala de reunião, na sala de professores, e isso acontece muito. O presidente está lá, segue minha ordem. A minha ordem é essa, executam, façam, vão fazer. Vamos lançar esse produto, eu quero lançar daqui 3 meses, vocês têm que lançar. Vamos se vir aí no comitê, nas reuniões, para ser feito isso. E aí, nessa parte de atendimento que eu comentei, existem soluções tecnológicas. Alguém já ouviu falar de chatbot? Chatbot são aplicativos ou são interfaces que se comunicam por inteligência artificial. Não sei se alguém já entrou em algumas páginas do Facebook de empresas e aí sobe aquela mensagenzinha: oi, posso te ajudar? Oi, você quer comprar? Não tem? Se eu te falar que quase que 60% ou 50% dessas mensagens assim são robôs. E quando você fala: oi, tudo bem? Eu queria comprar, é um robô respondendo. É um chatbot.
Isso são inteligência artificial usando para o atendimento. Ou até mesmo, acho que vocês já viram muito, aquela Magazine Luiza, que tem aquela mulher, que ela é uma inteligência artificial, ela consegue entender. Ou até a Siri, acho que do celular, o Google, o do Google também. Só para vocês terem uma ideia, foi por causa de chatbot que o Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos. 30%, 40% dos Twitters e dos Facebooks que teve na campanha foi por causa de robôs que fizeram os haters tudo contra a Hillary e foi um dos maiores causadores do Trump ganhar a eleição, foi os chatbots. Eu falo isso aqui, essa aqui é uma empresa do Paraná, chama Infoca, mas ele fez um aplicativo que ele ajuda as pessoas a pegar um ônibus. Tá, eu quero, chama Caps aqui no caso. Caps, eu queria ir daqui até o hospital do centro. Aí ele informa aqui, olá, tudo bem? Segue o itinerário. Você pode ir de ônibus, você pode ir de Uber, você pode ir a pé. Isso tudo parecendo que é uma pessoa. E aí no final ela fala, leva... não está aqui. Leva o guarda-chuva porque vai chover hoje. E aí no final ela fala também, eu posso te dar a internet gratuita, você quer? Aí se você fala que quer, você tem que preencher um questionário, ela vai perguntando seu nome, quem é você, tudo. Por quê? Ela consegue informações das pessoas que estão passando. Hoje, como eu falei, informação é muito importante. Se a gente sabe quem está passando nesse momento, qual é os dados dela, qual é a idade, para onde está indo, isso é muito importante. Então, o chatbot, a Caps, faz isso. E o mais legal disso, que tanto o Bruno, tanto o Daniel, eles fizeram um hackathon, a gente participou de um hackathon. Hackathon é uma maratona de hacker. Isso está muito comum hoje no Brasil, que junta um monte de gente, de futuros empreendedores, futuros desenvolvedores, a gente até poderia fazer um aqui na faculdade, e desenvolve soluções e empresas de acordo com a necessidade. Então, o Daniel e o Bruno, eles criaram esse Infoca em um final de semana, porque a problemática é essa. Na sexta, cria-se a ideia, aí tem sábado e domingo para criar uma empresa. E aí, nasceu a Infoca. Em um final de semana, nasceu a Infoca. Aqui, em novembro de 2016, essa cabeça aqui é minha, tá vendo? Eu estava de jurado, isso aqui foi em Curitiba, eu estava de jurado no hackathon. E em março desse ano, tanto o Daniel e o Bruno estão juntos aqui, eu estava de novo na banca, a foto é a mesma, pode ver que essa foto está aqui dentro. E hoje, isso aqui foi seis meses aqui, né? Ele já tem 5 clientes em 6 meses. Atende o Bahia, então hoje se você entrar no Facebook do Bahia, são eles que falam. Se você entrar na Celesc, que é uma Eletropaulo lá de Santa Catarina, ele que é o robô que está falando, não é uma pessoa que está falando. E aí mostra como que algumas talvez, né, alguns, não empregos, mas algumas utilidades vão se acabar. Não que isso aqui vai matar o call center, que eu acho que é muito difícil de acabar, porque a gente quer ligar, quer reclamar. Mas isso aqui pode revolucionar muito bem. Imagina o call center da Telefônica. Imagina o tanto de abobrinha que vem, as pessoas querendo reclamar, não sei o que lá, outras com razão, outras sem. Imagina colocar um chatbot que já elimina pelo menos 40%, 30% desses problemáticas, e aí sim vai tratar bem o cliente. E aí, a gente fala, aqui como eu falei, tem bastante querendo empreender. Nessa parte de empreender, de saber a dor, de saber o problema, a gente fala, poxa, eu tenho uma ideia. Como é que eu faço? Como é que eu faço para tirar a minha ideia do papel? Aí uma coisa que eu falo também, que é muito, até gera como se fosse uma bomba. Ideias não valem nada. Ideias não valem nada. Por que eu falo que ideias não valem nada? Um monte de gente já pensou em fazer um Uber, um monte de gente já pensou em fazer um Waze. Mas quantos tiveram dedicação e suor para tirar a ideia do papel para fazer uma empresa? Isso que se difere uma empresa de sucesso com uma outra empresa. Quantos já não tiveram? Quantas empresas que as pessoas trabalham, mas quantas empresas de concorrentes que já faliram porque não executou muito bem, né? E aí,
Na parte de startups, a gente fala muito isso, de ciclo constante, né? Na parte de logística, tem muito na parte de PDCA, né? Que é Plan, Do, Check, Act. O que seria? É planejar, executar, verificar se executou certo, e aí refazer, né? Agir se deu errado, e aí planejar de novo. O que é isso? É fazer, se errar rápido, entender que errou rápido, arruma, erra de novo, vai de novo. Esse ciclo é muito constante. Por quê? A gente não tem produtos que vão durar para sempre. Os consumidores, os clientes vão estar mudando. As crianças, como eu mostrei, vão ser os consumidores de amanhã. E se você tem um produto que acha que hoje que me atende, mas o meu neto, o meu filho, esse produto vai atender, não vai atender. Porque vai mudando, o pensamento, o conhecimento vai mudando. Então, esse pensamento, as startups ou as empresas que têm sucesso, acontece muito isso. Fazer, se errar rápido, consertar rápido, para refazer de novo. E vai errar de novo. Esse ciclo tem que ser constante. E aí a validação tem que ser muito constante. Esse entendimento de entender o consumidor, de entender o cliente, é muito importante. Ter isso como mindset, como pensamento principal de o que o cliente precisa, o que o seu cliente quer, né? E aí uma das coisas que a gente fala muito na parte de uma jornada de uma empresa, de uma startup, a gente tem algumas que eu posso dizer aqui, algumas etapas de uma startup. Tem desde a ideia, então vamos imaginar que você criou uma ideia de um aplicativo, de algo assim, e aí, nessa hora, você só tem ideia, não tem nenhum recurso, né? Não tem investimento, não tem nada, e você ainda trabalha numa empresa, tá só ideia. Mas aí você viu, já começou a validar. Algumas pessoas começaram a ter entendimento de querer comprar o seu produto, sua startup, ou o que seja. E aí, nesse momento, você consegue já ter um protótipo, ter tudo isso. E aí, depois que validou, depois que já viu que algumas pessoas compraram, que aí sim começa-se a buscar investimento, começa a ter investimento, né, que é a parte de anjo, seed, ou banco, né, que pode financiar o seu projeto, né? O banco, a Caixa Econômica tem diversas linhas de financiamento para isso, que aí sim, depois que validou, aí sim você tem o crescimento, tem a parte de tração, né, de crescimento, e aí sim no futuro você escala. E aí é bem parecido, como isso acontece muito, como vamos imaginar que isso aconteceu muito ano passado e esse ano, que muitas pessoas foram mandadas embora. Acho que por causa da crise disso tudo. E aí pegaram o seu fundo de garantia, o seu dinheiro, porque trabalhou um longo período na empresa, e aí tem o dinheiro, e aí vai lá empreender, vai criar uma empresa. Só que aí, o que acontece muitas das vezes? Não se pensou muito nisso, não se pensou no cliente, não se pensou de como as pessoas iam consumir isso, e aí muitas vezes o que acontece? Perdeu todo o dinheiro que ganhou do seu longo período de trabalho e investiu ou fez um empreendedor errado. Uma coisa bem simples, uma franquia que pode dar errado, uma paleteria de sorvetes. No começo deu muito certo, mas hoje a gente sabe que paleteria de sorvete só alguns players conseguiram continuar. E é bem isso. É de você ter uma ideia, depois de testar as hipóteses, validar, entender, aí sim você consegue um crescimento. Aqui é só um crescimento exponencial que eu falei, né? Deixa eu ver se aqui tem uma frase, aqui não tem. Mas aqui mostra muito bem um crescimento exponencial. Tá vendo aqui o crescimento exponencial? Então ele cresce muito rápido. Então tem até essa palavrinha aqui, ó, triplica 2 vezes e multiplica 2 vezes e dobra 2 vezes. É triple, double. Se você pegar qualquer métrica, seja de venda, seja de faturamento, de clientes, e fazer isso aqui por ano, então no primeiro ano você tem que triplicar uma vez, no segundo ano tem que triplicar outra vez, no terceiro ano tem que duplicar, no quarto ano tem que duplicar, no quinto ano tem que duplicar, você vai ter um crescimento exponencial. Se você pensa nisso aqui, a sua empresa vai crescer, ou qualquer outra coisa, seja um departamento, seja um produto, vai crescer. E aí quando eu falo de custo, o custo aqui não dá para ver a linha, mas o custo, se aqui fosse uma linha de custo, ele ficaria assim, ó.
não cresceria junto com esse crescimento que a empresa tem, tá? E aí, por que a gente fala muito de startups, essas empresas de tecnologia que estão crescendo? As grandes empresas, elas não possuem respostas rápidas para a inovação. Vamos imaginar que um Bradesco ou uma Telefônica que criaram um produto. Ela vai lá, vai fazer uma reunião, um comitê, diretoria de inovação, reuniões para fazer isso. Elas são como se fosse um elefante. Mas um elefante não no sentido pejorativo. Elas são grandes, elas são fortes, e aí por isso que elas se mexem devagar, porque ela tem muita energia, tem muitas coisas para ser feito. E aí sim, diversas empresas aqui brasileiras estão comprando startups. Então a Magazine Luiza comprou a Integra, a Activity comprou a OnCloud, o Banco MMG comprou Bossa Nova. E aí sim também algumas empresas estão tendo aceleradoras, que é como se fossem berçários de empresas. Então você consegue ter uma ideia, levar a sua ideia lá, e tanto a Porto Seguro, o Bradesco, a Telefônica, se a ideia for boa, claro, ela vai te dar toda a infraestrutura, vai te dar computador, porque a ideia é boa, e no futuro, essa empresa pode comprar a startup que está lá dentro. Então, esse ciclo é muito importante. Por quê? Ela sabe que não tem resposta rápida, então comprando ou estando lá dentro é muito mais fácil. E aí é um pouquinho do meu portfólio de algumas startups que eu tenho. Então, eu tenho desde alguns mercados, seja financeiro, seja de educação, mas eu vou falar algumas que é bem interessante. Acho que aqui tem bastante mulheres aqui. Quem aqui calça 33 ou 34 aqui? Levanta a mão. Nossa, aqui é bastante, hein? Normalmente tem poucos. Eu vou narrar o seu dia numa loja de sapato. Vou narrar. Você entra, você passa na vitrine e você, nossa, que sapato bonito, vou entrar. E aí você fala, eu queria aquele sapato lá, 33 ou 34 o seu? 34. Gostaria daquele sapato modelo 34, por favor. Ela nem sobe, não é? Ah, 34 não tem. Não é isso? Ela nem sobe. Eu sei que ela nem sobe, porque ela já sabe que não tem. Mas você sabia por quê? Porque só vai um pé de 33 e um pé de 34 de cada modelo. Então a primeira mulher que vai lá, compra, acabou. Sendo que o 36, o 35, vai 12, 15 sapatos, não é isso? O 35 tem um monte na prateleira. E aí você sabia que, aqui dá para ver muito bem, a gente está falando aqui temos aqui mais ou menos umas 20 mulheres aqui, acho que mais, 30 mulheres aqui. Mais ou menos 23% da população de mulheres no Brasil, que tem essa parte de idade para comprar um sapato, calçam 33 e 34. 23%. Olha só como que as consumidoras, como vocês, são mal atendidas, correto? E aí a Tânia, essa mulher aqui, ela criou, seu problema acabou, viu? Ela criou 33 e 34. Bom, claro. E aí o que ela faz? Ela é um marketplace, ela é um site que tem todas as marcas de sapato. Então lá tem Arezzo, tem... Eu nunca sei as marcas de sapato, peço até desculpa, mas eu sei que tem Arezzo, eu sei que é uma marca de sapato. E tem todas as marcas. E aí, isso que é interessante, você falou muito bem, uma palavra muito boa, caro. Ela sabe que tem um nicho de mercado, e ela sabe que ela oferece isso, e ela consegue cobrar mais caro. Então, é a relação entre a demanda e a venda. Então, ela sabe disso, ela entende que a sua dificuldade, ela sabe a sua dificuldade, e aí ela cobra mais caro, querendo ou não, tem isso. E aí, tem muito o pensamento do empreendedor, porque a Tânia, então ela vende qualquer marca, né? Então, vende lá, Arezzo, Visano, né? Sei mais uma marca agora. Poderia muito bem a Dafit criar Dafit 33, 34, não poderia? O que ela pensou? Diante disso, ela sabia que os concorrentes podem entrar. Ela é um dos poucos cases que foi do online para o offline. O que é isso? Normalmente a gente tem uma loja física de sapato ali na calçada, ali na rua, e aí a gente quer, não, estou offline, tenho uma loja física, e agora eu vou para o online, vou criar um e-commerce para vender. Ela fez ao contrário. Ela tinha o e-commerce, um marketplace, né, para vender sapatos pela internet. Ela criou uma loja física. Então hoje, se você for lá em Santo Amaro, tem uma loja física dela, então ela vende só sapatos 33, 34,
Ela até fala que é a vingança, porque as mulheres lá de 35, 36 não têm sapato. E o mais importante também, ela criou uma marca própria de sapato. Se você for na Difit agora, tem uma marca chamada 33 e 34. Então, ela teve a ideia brilhante, e aí sim, ela sabendo que existe esses outros problemas, ela conseguiu ver isso. Hoje ela fatura mais ou menos R$200 mil mês. Lembra que eu falei de custo? Lembra que eu comentei? Adivinha quantos funcionários ela tem? R$200 mil mês. Ela tem 3 funcionários. Ela, um que cuida do e-commerce e a outra que cuida da loja. Ela tem 3 funcionários. Claro que ela terceiriza muito, então toda a parte de logística é terceirizada, um monte de coisa ela terceiriza, mas ela tem 3 funcionários. Então, isso mostra muito bem o crescimento exponencial e toda essa parte de escalabilidade. Ela consegue vender um sapato ou 10 mil sapatos com 3 pessoas. Olha que coisa louca de escalas. E aí tem uma outra startup do meu portfólio, chama Easy Crédito. Você sabe que existe nós temos uma pontuação, nós, pessoas físicas, se nós somos bons pagadores ou maus pagadores, na parte de dívidas, né? Chama score de crédito. Então, quando alguém aqui vai pedir crédito, ele já sabe, através do seu CPF, que a probabilidade do Anderson pagar é tanto, a probabilidade de eu pagar é tanto, porque tem o nosso score de crédito. A Easy Crédito, ela faz score de crédito através de rede social. Ela sabe se você é um bom pagador ou mau pagador através dos seus hábitos de consumo da internet. Olha que coisa louca. Um exemplo bem simples, assim, para saber o que ela faz. Vamos imaginar que você quer pedir um empréstimo lá na Casas Bahia ou numa loja. E aí você vai lá, fala que eu tenho casa própria, sim. Está aqui meu comprovante de endereço. Só que esse comprovante de endereço está no seu nome, só que a casa que está lá, o número e o endereço, é da sua irmã. Que não onde você mora de favor, de aluguel, não sei, em outro lugar. Então, lá, se fosse no modo tradicional, esse cara estaria aceito, eu estaria aceito. Mas o que ele faz? Ele vai pegar a sua conta, né? Você vai fazer igual do Facebook, você deseja aceitar o login para essa avaliação? Aí ele faz. E aí o cara falou, eu moro aqui, mas meu comprovante de endereço é lá, da minha irmã. Tá bem ruim aqui. E você sabe que o Google, ele sabe exatamente onde a gente está em todo ponto. Se você olhar, se você tem iPhone, se você tem Android, o Google sabe onde você está. E aí, se você pegar um período de 3 anos para trás, todo dia, às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você tem que estar num lugar. Tem que estar na sua casa, dormindo. Isso não hoje, não ontem, não anteontem, num período de 3 anos para trás. Se você falou que sua casa era ali, mas você está dormindo aqui, então você está mentindo. Então você não merece crédito. Esse é um dos pontos que eles validam se você vai ter crédito ou não. Existem outras maneiras de ver se você vai ter crédito, mas ele consegue ver, ajudar a empresa que vai ceder o crédito através de rede social. Olha que maluco. E vai chegar um tempo, ainda não está nisso, mas as nossas ostentações que a gente faz no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, vai chegar uma hora que vai ser monitorado. Já se falam que, pelo menos nos Estados Unidos, consegue monitorar imposto de renda. Estão falando também que a parte de, licença médica, isso no Brasil já acontece. Algumas empresas, elas olham mesmo, se você está licença médica, aí o cara está de licença médica porque está com a perna ruim, aí vê lá o cara postando, andando, jogando basquete, jogando futebol. Acontece. E é muito parecido se você for ver a lógica. E aí, existem alguns outros tipos de startups, como essa. Essa aqui chama Unicorn Factory, mas... Ela é uma startup que ela cria startups. O que imagina assim? Imagina que eu tenho uma ideia. Eu quero fazer uma ideia do aplicativo, igual da Tânia lá, de vender sapatos para japoneses, não sei o que lá, que seja. Essa Unicorn Factory, ela consegue transformar a ideia em aplicativos ou sites de acordo com a sua demanda. Então, existem diversos tipos que é só procurar ou estar em palestras, estar em eventos. O Google ajuda muito nisso para procurar
novos meios para te ajudar na parte do empreendedorismo. E muitos desses aqui que eu comentei, seja a Tânia, o Túlio, que eu comentei, Marcos Túlio, que eu comentei do Easy Crédito, entende muito isso aqui, ó, que além do empreendedor, então a Tânia é muito empreendedora. O Marcos, da Easy Crédito, né? O Marcos tem 5 funcionários, ele fatura uns 100 mil reais mês, mais ou menos. Mas o time dele é muito complementar. Então tem o desenvolvedor, ele conhece o seu time, ele sabe que o seu time, que o seu funcionário, o colaborador, o sócio, são as expertises e sabe que a ideia dele depende desse outro time, tá? Ele conhece, esse time é muito importante, esse empreendedor com o time, o empreendedor que é o super-homem aqui e os demais, é muito importante para desenvolver a empresa. E aí tem umas coisas que a gente fala um pouco nas palestras, que eu falo bastante, que o empreendedor tem que ter, que são os 4 Zs, a letra E do empreendedor, que é empoderar, empreender, envolver e entregar. Isso aqui é um pouco de empoderar. O que é? É engajar as pessoas, empoderar, falar, olha, você consegue, vamos junto, a gente, com você, eu consigo executar a minha tarefa. Empreender, então fazer networking, fazer conexões. Então, do mesmo jeito que eu falei, você pode me ajudar, você pode me ajudar a vender, você fazer conexões. Então, empreender também é um pouco disso. Envolver, então fazer com que as pessoas tenham experiência, vivenciem momentos, isso é muito importante. E também entregar, porque as pessoas, como eu falei, elas estão procurando valores, estão procurando experiências, então precisa entregar. Então, tudo que você fala, você tem que entregar. E aí, a gente criou também, eu falo a gente porque eu falo do Instituto e outros palestrantes, a gente criou uma fórmula, bem de engenheiro mesmo, né? Tem os 4 E, então empoderar, empreender, envolver e entregar, e do outro lado está o 2 elevado a E, só tem mais 2 Es, que tem a espiritualidade e a essência. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de religião, mas de ter o espírito empreendedor, de ter o espírito de querer, o espírito de empreender, e também a essência, de ter essa necessidade, esse desejo de querer pôr. Então, um contrapõe o outro. Sem um, não vive o outro. Isso aqui é um empreendedor moderno. Quem quer ser um empresário, ou quem já é empresário hoje, isso aqui é muito importante. E aí existe uma coisa que acontece muito. As startups podem falhar. E elas falham quando elas deixam de ser startups. Alguém já ouviu falar do hotel urbano? Alguém já ouviu falar aqui? Tá meio ruim. Deixa eu ficar mais perto, né, talvez. O Hotel Urbano foi uma grande startup no Brasil, ainda é, né? Acho que foi 2009, um pouco antes ainda. E acho que todo mundo conhecia, mas ninguém conhece mais. Por quê? Veio um grande fundo americano que investiu dinheiro nele e tinha uma cláusula. Depois do 2º ano do nosso investimento, os fundadores vão sair da gestão. Para cá. Os fundadores vão sair da gestão. E aí, passou esses 2 anos, os fundadores saíram. O que aconteceu com a empresa? Lembra que eu falei da pirâmide? Começou a ter pirâmide na empresa. Começou a ter reuniões imensas, comitês, fazer reunião para decidir a reunião. Começou a ter gerente da secretária, gerente não sei o que lá, diretor de não sei o que lá. Começou a ter burocratização na empresa, começou a ser burocrática. E a empresa começou a falir. E aí aconteceu, isso foi nesse ano. A empresa começou a cair tanto de valor de mercado que os fundadores que foram demitidos, digamos assim, voltaram e compraram de novo o Hotel Urbano. Então provavelmente vocês vão vir falar muito da Hotel Urbano agora, porque isso foi se eu não me engano foi em maio, por aí, maio, junho, no meio do ano. Vocês vão vir muito falar, provavelmente daqui 2 anos, do Hotel Urbano. Por quê? Cortou tudo essa parte de benefícios, viagens, não sei o que lá, e começou a ter a gestão mais alinhada com o propósito. Começou a entender o cliente, voltar a entender o cliente. E aí sim tirou essa gestão. Não que ser empresa grande é ruim, mas ter burocracia, ter reuniões intermináveis. Quantos aqui que falaram que trabalham, que participam de reuniões, que você entra, fica lá 2 horas, e aí no final, não sei nem por que a gente entrou, só perdemos 2 horas,
contou um monte de piada, falou um pouco do Corinthians, falou um pouco... E aí no final não teve nada, não é? Balançou a cabeça porque é. E acontece muito isso. E tanto é que quando eu fui gerente, para quem aqui tem a parte de supervisão, eu te dou uma dica que é bem legal para você fazer. Eu chamava de stand-up meeting. Quando eu sabia que uma reunião poderia se alongar muito, eu fazia stand-up meeting. Não é stand-up de piada. Stand-up é ficar em pé, né? Então a gente fazia reuniões em pé. Não senta, não pode sentar. Ficava em pé, decidia as coisas e acabou. Rápido, tem que ser rápido e aí isso ajuda bastante, viu? E aí sim, as startups falham quando deixam de ser startups. E aí o pessoal fala muito assim, poxa, Thiago, mas a sua palestra, você quer que todo mundo seja empresário? Se todo mundo ser empresário, quem que vai comprar? Não tem gente para todo mundo ser empresário. Mas se você olhar muito bem, eu falei poucas vezes empresário. Eu falei empreendedor. Empreendedor, o Filion fala muito bem isso, e essa frase é muito legal. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então o empreendedor, ele pode ser tanto um empresário, então que ele tem uma ideia e ele precisa de gente engajada, de sócios para levar essa ideia para frente, ou pode ser um colaborador. Vamos imaginar que eu trabalho num departamento. Os demais departamentos, vamos imaginar um departamento de RH. Os outros departamentos também são clientes desse departamento. E se você tem esse pensamento, você se sobressai. Por quê? Do outro lado, são pessoas que estão dependendo do seu serviço. E aí, se você atende só por atender, vamos falar, eu preciso fazer um teste, vou continuar no RH, que está na cabeça. Fazer um teste psicológico, que seja. E aí a assessora de RH vai lá, faz aí de qualquer jeito. E aí, às vezes essa pessoa não percebe que esse trabalho mal feito vai atrapalhar o seu departamento. Por quê? Você não tratou mal, mas você fez de qualquer jeito com outro departamento e aí vai receber números de qualquer jeito também. E aí não tem como fazer e engajar as pessoas. E o empreendedor faz muito isso. Então ele tem uma ideia, tem uma visão, precisa de pessoas, de sócios ou colaboradores para chegar a um objetivo. E quando você é colaborador, funcionário, também é isso. O seu departamento precisa chegar a algum lugar. A empresa, que você, vamos imaginar que é uma empresa pequena, a sua empresa, a sua gerência precisa levar a algum lugar. E aí o que você precisa? De pessoas que acreditam na sua visão, e aí sim, essas pessoas vão te seguir. Ou vamos imaginar que seja o estagiário. Estagiário também tem que pensar isso, porque estagiário, faz lá, vai tirar cópia, que seja. Não que isso seja ruim, mas fazendo uma coisa boa, dando, como chama? Dando melhorias, criando melhorias, atuando, um estagiário vai crescendo e vai melhorando cada vez mais. E Filion fala muito isso. E o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. E aí, é uma coisa que a gente fala muito de pensar como startup. Isso aqui não só como para quem quer ter empresa, ou para quem empreende, ou para quem trabalha numa empresa, né? Qual o seu propósito? Por que a gente vai lá, acorda todo dia às 7, 6 horas da manhã e vai para a empresa? Como é a sua equipe? Não uma equipe que eu gerencio, mas como é que estão os meus pares? Como é que é? Quem é o cliente? O outro departamento ou é o meu cliente mesmo? Qual o problema? Como resolver o problema? Como estamos entrando no mercado? E como se ganha dinheiro com isso? Acho que isso é o mais importante, né? Nós brasileiros somos um pouco protestantes. E aí ganhar dinheiro é um pouco de pecado. E ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro faz bem. O que é pecado é passar por cima de outros, ou roubar, ou fazer coisas erradas, ilícitas, para ganhar esse dinheiro. Mas ganhar dinheiro não é pecado. E tudo isso é um pensamento que uma startup, que uma empresa, e que te falo que qualquer pessoa teria que ter. Se você tirar o contexto de empresa e pensar nisso num time de futebol, isso aqui também daria. Se você pensar numa igreja são pastores, também tem isso. Claro que o ganhar dinheiro não envolve, mas essa parte também é de propósito, equipe, cliente, qual o problema, também tem. E aí, eu tenho uma coisa que ele te fala muito, o Benício José, ele é um dos meus mentores que eu considero,
E ele fala assim: não tenha dúvida, apenas o empreendedorismo pode salvar o homem no mundo. O empreendedor, tudo que eu falei, esse entendimento do cliente, essa vontade de mudar o mundo é muito importante. E isso vai fazer mudar o mundo, porque são através de novas empresas, são pessoas como vocês aqui, que, como o Anderson falou, estão por livre e espontânea pressão, mas estão aqui e até agradeço por não dormirem, então isso acho que é muito legal. Porque são pessoas que estão aqui, que vieram ouvir, já são diferenciadas de muitas pessoas. Vamos contar que aqui era para ter o dobro disso aqui. Vocês já são diferenciados, porque vocês estão buscando conhecimento, por mais que absorva só daqui 2 slides ou alguma coisa que eu falei. Isso é importante, é tentar entender um pouco disso e aí sim aplicar. Só de estar aqui, só de fazer uma faculdade, já são muito vencedores. Eu acho que isso estão de parabéns. Estou muito satisfeito, sou muito feliz de estar aqui falando para vocês, de ver a cara de vocês. Obrigado, o Anderson, por chamar. Fico muito feliz. Fica aqui os meus contatos, pode seguir Facebook, LinkedIn, e-mail, não tem problema. Eu compartilho bastante coisa sobre empreendedorismo, sobre inovação, mais no Facebook do que no LinkedIn. Mas podem seguir. E novamente, obrigado, acho que é muito importante eu estar aqui. Também quero ouvir perguntas, espero que tenha bastante perguntas também, acho que é muito importante ouvir de vocês, feedbacks, críticas, também pode falar mal também, que não vejo problema. E agradeço novamente, obrigado aí.